3 é basicamente utilizar um sensor numa porta analógica do Arduino. Então o que a gente fez? Utilizamos um sensor LM35DZ. Ele é um sensorzinho bem pequenininho que capta temperatura e transmite esses dados para a nossa porta analógica como corrente. Desse recebimento de dados, no nosso código, ele transforma na temperatura atual. Então, como que o Arduino vai ler esse código por meio, essa temperatura por meio do seu código? Primeiro, a gente tem que definir o seu pino A1 analógico como uma entrada input, para ele poder receber esses dados. E logo depois, como esse pino, como o sensor de temperatura está ligado num timer, ele vai ler essa temperatura a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ele vai executar essa função. Peraí, deixa eu achar. Ele vai executar essa função aqui, ler temperatura. Então, como é que funciona essa função? Primeiro, a gente tem um pequeno delay para conseguir realizar a leitura da temperatura decentemente. E depois a gente tem uma temperatura atual, float, que a gente vai aqui realizar a leitura dela. Então, essa função analogRead vai realizar a leitura da voltagem que o pino analógico do Arduino está lendo. E quando a gente pega essa voltagem, a gente tem que multiplicar ela pela voltagem interna pela voltagem que o Arduino está recebendo, que no nosso caso é 5 volts. Pode mudar para a gente poderia usar uma outra voltagem referencial, né? Tem algumas outras voltagens referenciais que dá para ser usado do Arduino, mas no nosso caso a gente está usando 5 volts. Então, esse valor a gente tem que dividir por 1024, que é a resolução de leitura da nossa porta Arduino. Feito tudo isso, a gente divide todos esses valores por 0,01 e logo depois a gente tem a nossa temperatura finalizada, totalmente convertida. Então, a temperatura atual vai receber a nossa temperatura lida pelo sensor. E logo depois disso, a gente vai começar a armazenar a nossa temperatura atual em um vetor. Né? A cada segundo ele vai armazenar essa temperatura. Então, em um minuto, a gente vai entrar nessa função aqui, que ele vai pegar todas as temperaturas que ele conseguiu medir, essa temperatura armazenada, e vai dividir tudo isso por 60 e vai criar uma temperatura média. Então, a cada minuto a gente vai obter uma temperatura média do nosso sensor.